Olá! Olha, está aqui a minha amiga. Como você está, Grace? Eu estou ótima, e você? Estou muito, muito bem. Sabe, foi tão incrível. Você estava no evento de coração e conhecer seu marido. Nossa, você gostou do evento? Nossa, eu amei o evento, ele também amou, foi incrível o final de semana e foi algo assim extraordinário, ainda mais que terminou ele sendo batizado, né, Reinhard? Nossa, que Você já alegria batizou a batizar. família inteira. Olha, batizei seu marido, você, seu filho e tanta gente do Rio Preto. É Que Deus está verdade. fazendo lá na sua cidade, hein? Foi incrível, um final abençoado. E nossos os amigos que fomos, voltamos comentando sobre tudo que a gente viveu de sobrenatural, né, nesse final de semana maravilhoso. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, Reinhard. Um prazer. Eu amo você demais. Eu que amo, você transformou a minha vida. O seu sim transformou a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família. Eu falo, estava agora há pouco à tarde mostrando o vídeo do meu batismo para uma amiga que veio me visitar e eu falei, a partir desse dia minha história mudou completamente. Então eu sou muito grata à sua vida, muito grata ao seu sim, né? Ao sim ao seu chamado, porque o que você não tem noção. Eu acredito que você não consegue nem medir o que você causou o que você causa nas vidas que você passa. Eu acho que você não consegue nem ter noção. Olha, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu deixo ele me usar. Mas, Grace, onde de verdade, só agora eu acabei de ler um testemunho de uma mulher da Alemanha, que a vida dela foi muito bagunçada. Ela falou, através do momento, a partir deste momento, ela começou a aprender as coisas sobre a nova aliança, aí faz parte da minha mentoria. Ela falou, tudo na vida dela mudou, mas tudo, 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 tudo. Então, Deus é lindo, Deus é incrível. Ele é incrível. E a gente que está aqui, que cada vez mais vai aprofundando na palavra, vai vendo o quanto é importante que mais e mais pessoas entendam sobre a nova aliança, né? Eu estou ansiosa pela escola do profético, pela EPS. Estou contando os dias para estar lá, porque eu acredito que vai ser uma imersão ainda mais profunda para mim aprender mais. Eu estou sedenta de aprender, Reinhard. Já li os livros e estou estudando a Bíblia. E a gente fica assim nessa contando os minutos para estar lá, para justamente poder mergulhar nesse ensinamento que você passa para a gente com tanto sobrenatural, né? Porque você fala de uma maneira que faz com que a gente realmente toque o coração e interprete de uma maneira muito incrível. Eu fico muito feliz realmente de ter você, de poder tirar as dúvidas através de tudo que você entrega, porque você se deixa, como você falou, ser usado por Jesus, né? Eu, aqui, dentro desse 1 ano e meio, acredito que faz 1 ano e meio, né? Tenho vivido experiências dia após dia com Deus e eu imagino você, quantos anos já você está nessa caminhada? Compartilha com a gente aqui, Reinhard, quantos anos você já está nessa caminhada? Olha, de verdade, eu me lembro até o dia 23 de julho, 68, 1968. Então, eu tenho 54 anos caminhando com Jesus. Então, eu me lembro Nossa. muito claro. Era um menino muito, muito novo ainda. 2 semanas antes do meu aniversário de 8 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. De 7 anos, entreguei a minha vida para Jesus. Uau. Aí, a minha vida nunca era a mesma. Nunca, nunca, nunca. Mas sabe que é muito incrível? Quando mais você entende do que nada depende de nós, tudo depende nele, e a gente responde do que tudo que ele já fez, isso muda a história. Então, a vida com Jesus, de verdade, é uma coisa tão linda. Ontem eu fui para o shopping aqui, Shopping Tamboré, perto onde mora, para comprar um joia para nossa assessora, porque hoje é aniversário dela. Aí dele e nós fomos, eu falei, vamos rápido, porque a gente já estava com outro compromisso. A gente entrou no loja de Swarovski para comprar uma joia para ela. Eu falei, então, entra, compra alguma coisa, 10 minutos, vamos embora. A gente estava lá 30 minutos. Sabe por quê? 3 mulheres na loja, vendedores, a gente começou a falar sobre Jesus. A gente estava ministrando 20 minutos só sobre o que Jesus fez para nós. E essas 3 mulheres, elas maravilhadas, sabe?
Mas maravilhosos. Eles não queriam parar do que a gente fala sobre o que Deus fez na cruz, através de Jesus. Então eu percebo, ninguém quer mais religião, mas tudo quer Jesus, se ele verdadeiramente conhece Jesus. Isso. E você sabe que isso é uma pergunta que eu tenho que responder o tempo todo, Reinhard. As pessoas perguntando que religião você é, que religião você faz parte. Eu falo da religião de Jesus. Eu não sigo nenhuma religião, não tenho nenhuma placa de igreja. E para mim isso é libertador de saber que a gente não precisa, não tem regra. Agora há pouco eu estava respondendo uma pessoa que me perguntou aqui, falou assim, mas Deus tem tantas regras. Eu falei, qual regra que Deus tem? A única regra que Deus tem é o amor, é você amar o próximo, é você fazer o bem para as pessoas. Qual é a regra? As pessoas confundem muito essas regras todas que as religiões colocam, né? É. Não, olha aqui, meu filho tá alto, você não vai conseguir pegar. Não, mas aqui eu tenho que só fala. Tá, eu vou escrever para você aqui, tá bom? Só fala. Tá lá em cima do meu guarda-roupa. Você não vai alcançar lá. Fala um oi aqui pro pessoal. Olha lá. Esse aqui é o próximo, Reinhard. Oi, tudo bem? Ele é amigo de Jesus. Igual você. Você é amigo de Jesus? É? Que bom. Vai lá na sala, mas já vai lá, tá, meu amor? Mas pensa comigo, Gracie, que você porta, falou. mãe. Pensa Oi? comigo. Regra. Na velha aliança, Deus colocou 613 leis. E ninguém conseguiu cumprir. Com Jesus, Jesus veio, ele falou, ó, esquece tudo, eu vou te dar um só. Lei. Ama um e outro. Ele mesmo falou, eu vou te dar um novo mandamento, o amor. Então, tudo é muito difícil. Crê em Jesus, muito fácil. Crê em Jesus e ame. Pronto. É tão simples, e aí o povo às vezes fica querendo achar um jeito de complicar, né? Então a gente tem que descomplicar a coisa, e é tão fácil você ter o acesso. Eu falo que dentro do entendimento, a gente está fazendo live. Bom, você trouxe para a minha vida uma revolução, né? Eu lembro como hoje, o dia que eu te conheci, Reinhard, eu tava terminando um evento, você chegou para entregar um evento, e naquele dia eu te conheci, e no outro dia eu fui chamada, gente, para tomar um café da manhã na casa de uma amiga aqui. Quando eu cheguei lá, tava tocando um louvor. E eu achei lindo o louvor, e tomamos café, e demorou um pouquinho, você explicou sobre batismo e perguntou quem aqui gostaria de batizar. E naquele momento eu tinha uma concepção que batismo era ir para uma religião. Por quê? Porque a gente cresce aprendendo que você vai ser batizada para você poder ir para uma religião. E eu falei, mas será que eu estou pronta para assumir um compromisso, para assumir uma coisa dentro de alguma igreja? E aquilo foi você desmistificou aquele dia de forma muito profunda. E se você pudesse explicar aqui, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que às vezes ainda não passaram por um processo de aceitar Jesus publicamente, justamente porque tem esse entendimento que se batizar, de viver essa experiência, seria de ir para outra religião, porque muitas religiões evangélicas trouxeram esse posicionamento, né? Olha, de verdade, o batismo é uma coisa muito simples, mas muito poderoso. Aí muitas pessoas não entendem. Hoje tem muitas igrejas, eles pregam religião, pregam leis, pregam regras. Você tem que fazer, até você estar pronto para ser batizado. Mas isso tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Que é batismo mesmo? Então, primeiro você tem que entender, você precisa de um salvador. E você não consegue se salvar mesmo. O que você vai fazer para se salvar? Como você vai chegar antes de um Deus santo, perfeito, puro, como pecador? Não tem jeito, não tem como. Então, ele pagou por tudo. Ele resolveu tudo para você. Tudo que você tem que fazer, creio que ele já resolveu tudo. Então, se você crê, Jesus pagou o preço para você, todos os seus pecados foram perdoados do passado, presente e futuro, e nunca mais ele vai te cobrar por causa dos seus pecados, porque ele já pagou o preço para você. Então, se você crê, se você confessar com a sua boca e que você fala, a partir de Jesus vai ser meu Senhor, eu vou seguir ele. Você está pronto para ser batizado. Agora, no evento, a gente batizou mais do que 30 pessoas. Quando eu tirei as pessoas das águas, eu olhei nos olhos das pessoas, eu falei, nunca segue ninguém, só Jesus. Não segue um pastor, não segue um homem, não segue de mim, não segue uma igreja, segue Jesus. Porque a gente está batizado em nome de
Jesus. Então, se você crê que Ele te salvou, se você crê que Ele é seu Senhor, se você segue Ele, que regras mais precisa para te ser batizada? Nenhuma. E para acessar também, né? Para acessar. E eu lembro que no dia... E aí, gente, só para contextualizar aqui, depois do batismo, a minha vida mudou completamente. A minha vida profissional mudou completamente, a minha vida familiar mudou. Eu nem tive tempo de te contar aquele dia lá no evento, mas depois que eu fui batizada, eu comecei com um movimento de lives todos os dias, 6 e 12 da manhã, estudando a Bíblia. E todos os dias eu venho aqui para o meu escritório, eu não fazia isso antes. Das 5 às 6 eu fico com Jesus, 6 horas eu abro a live para falar de Jesus para as pessoas. E tem sido um mover sobrenatural. E na sequência disso, você me entregou uma profecia no dia do meu batismo. Você me entregou que Deus ia me usar para libertar pessoas que viviam buscando ter um sucesso. E esse sucesso nunca chegava, que as pessoas viviam... que o coração de Deus estava triste por as pessoas buscar tanto sucesso, e o sucesso sempre estava distante, as pessoas viverem estressadas com isso. E a partir daquele dia, a minha vida ela mudou completamente. Não só a minha vida profissional, que eu saí de uma empresa que eu havia trabalhado 16 anos, que eu faturava aí mais de 100 mil reais por mês, todos os meses, de forma muito tranquila. E realmente foi um movimento que Deus fez para eu viver o que eu estou vivendo hoje, que para mim foram coisas sobrenaturais. E eu vi um vídeo que você colocou, e inclusive subiu hoje lá no teu canal do YouTube, falando, né, do quanto as mulheres têm essa conexão com o sobrenatural. E eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, né, no dia que você soltou esse vídeo, porque realmente tem coisa que acontece que não se explica, é só Jesus mesmo, é deixar viver, direcionado por aquilo que Jesus coloca. Eu, durante 16 anos da minha vida, eu trabalhei ensinando pessoas a vender, a trabalhar, a fazer, a liderar, a ganhar dinheiro com aquilo. E quando eu vivi o meu batismo, você me entregou a profecia de que Deus iria me usar para libertar pessoas, e que você via as palavras que sucesso sem estresse. A partir dali, eu agarrei aquela profecia com unhas e dentes e falei assim, não, essa aqui é a minha profecia e eu tenho vivido sobre ela todos os dias. E eu quero falar para vocês que estão aqui nessa live hoje, né? Quantas vezes Deus tem falado no seu coração, tem entregue para você tantas coisas para você fazer e você está apegado ainda, às vezes, à opinião de uma outra pessoa. E Deus já te deu tudo o que você precisa dentro de você, dentro do seu coração. Eu não sabia muitas coisas, eu não entendia muitas coisas da Bíblia, mas eu me propus a aprender. E esse aprendizado todos os dias tem me levado a ajudar outras pessoas também, não porque a Grace é alguma coisa, porque a Grace aqui, quem é a Grace na fila do pão, mas porque a Grace se permitiu deixar ser usada. Assim como muitas pessoas que estão aqui podem deixar ser usadas, não só para pessoas lá fora, né, Reinhard, mas para sua própria família. E eu nem tive a oportunidade de te falar aquele dia. A gente já fez 11 métodos SSS e mais de 1.000 pessoas passaram por esse evento porque você entregou para mim algo muito precioso. Então eu falo que Jesus, através da sua vida, me entregou essa missão, e missão dada para mim tem sido uma missão cumprida todos os dias. Eu tenho vivido minha vida e até me emociono de falar, porque é algo que é diário, sabe? Eu acredito tanto na promessa e tanto nas palavras que você me entregou naquele dia, que a minha casa se transformou. Meu filho, o relacionamento com o meu filho, né? Jesus tem feito coisas incríveis aqui dentro da minha casa. O Juan, que você batizou ano passado, a gente tinha um relacionamento muito ruim, porque eu era uma mãe muito ausente. Então, eu era uma mãe que vivia para trabalhar, eu era uma mãe que vivia viajando, eu vivia palestrando em vários países do mundo, e não era palestrando sobre a coisa que eu mais amo hoje falar, que é Jesus, era palestrando sobre vendas, palestrando sobre negócios. E eu fui uma mãe muito ausente com ele. E o Juan, quando começou todo esse mover na minha vida, na minha casa, o meu relacionamento com meu filho mudou completamente. Ele tinha um diagnóstico de TDAH, de hiperatividade. Ele tomou medicamento durante 7 anos, Reinhard. 7 anos ele tomou medicamento. E nunca melhorou. 7 anos, dos 7 aos 14, nunca melhorou. Sempre um relacionamento super difícil. E depois do batismo, e depois de todos os processos que a gente
passou junto nessa caminhada, nessa construção de tudo que Deus preparou. Hoje, meu relacionamento com meu filho é completamente outro. Eu tirei o medicamento dele no dia que a gente começou a fazer essas transformações aqui em casa e a colocar realmente Jesus como centro da nossa casa. Porque às vezes você acha que coloca Jesus como centro da sua vida, você que está aqui assistindo, mas a grande verdade é que você coloca tantas outras coisas como centro. E a minha vida, ela transformou. Hoje, Riard, o Juan é um menino que acorda 3 horas da manhã para ler a Bíblia. Ele é um menino um adolescente com 15 anos, que busca resposta em Deus até para ver se é para namorar, para ver se aquela namorada é a namorada que Deus quer para a vida dele. Então, assim, a minha vida realmente transformou. Quando eu aceitei, quando eu decidi ouvir aquilo que Deus tinha me entregue. Então, eu queria demais ter te dado esse testemunho final de semana lá no encontro, mas estava tanta gente, a gente não conseguiu. Eu queria muito ter te falado isso pessoalmente e estou falando aqui hoje para todo esse público, para vocês entenderem que um sim do Reinhard impactou tantas vidas. O meu sim tem impactado vidas e talvez o seu sim pode impactar milhares de vidas também. Nossa, que história muito linda. Eu não sabia sobre seu filho. Não sabia. Eu me lembro batizando ele, eu me lembro muito bem dele. Nossa, que noite mais incrível. Foi Olha, incrível. Quando você coloca Jesus no centro mesmo, tudo se transforma. Mas tudo. Isso que é muito lindo. E sabe o que é muito incrível? Você falou alguma coisa, Grace, porque você falou, você recebeu uma palavra profética, mas depois você respondeu. Você pegou essa palavra, você falou sim, e você fez que Deus te chamou para fazer. Isso é um problema que eu acho que é muito grande com muitas pessoas. Eles querem mais uma palavra, mais uma profecia, mais uma palavra de Deus e não fazem nada. Estão ainda esperando para Deus fazer alguma coisa, mas Deus já fez tudo. Então você tomou posse, você respondeu e você começou a fazer o que Deus te chamou para fazer. Por isso Deus está te usando. De verdade, eu tenho uma convicção mas tão grande do que muitas mulheres, Deus está querendo usar para uma forma incrível, mas poderosa, mas eles não fazem nada, porque sempre está esperando para mais uma coisa, esperando para os homens façam alguma coisa, esperando para Deus faça alguma coisa. Mas eles já têm uma sensibilidade que os homens não têm. Eu sempre falo, sabe, eu fiz muitas conferências para mulheres, eu ministrava conferências de mulheres e 16 mil pessoas, muitas mulheres. Eu sempre amei ministrar para as mulheres, porque eu acho que uma coisa incrível que Deus fez, Deus criou a mulher tão sensível. Ela se conecta de verdade muito fácil com o mundo espiritual. Muito mais fácil do que nós homens, porque ela já está sensível. E essa sensibilidade que Deus quer usar, também o diabo quer usar. Ele acusa, ele culpa, sabe? E a mesma coisa que Deus quer usar, o diabo quer usar. Ele fala, você é uma mulher fraca. Você chora o tempo todo. Olha para você o que você fez. E porque a mulher é muito sensível, ela olha para si mesma, ela concorda com as mentiras do diabo. Mas são mentiras. Quando você é uma mulher muito sensível, você tem que falar, obrigado, Jesus. Eu estou tão sensível, eu posso sentir o seu coração. Eu posso sentir a que outras pessoas passam. Posso ter um coração de compaixão. E agora eu vou ser usado por Deus. E se você faz isso, Deus vai usar qualquer mulher do mundo. Olha para você. Como Deus está te usando. E outra coisa que eu escuto muito, né, Reinhard, assim, é pedir opinião. Deus me deu essa palavra, eu não pedi opinião para mais ninguém. Eu agarrei aquilo ali para mim e eu não aceitei dúvida. Não existe dúvida no processo. Não existe se. É aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu vou fazer. E outras palavras vão vindo só em confirmação, mas não porque eu estou buscando, é porque eu acho que Deus é tão amoroso que manda entregar e manda falar, mas não é algo que eu coloquei em nenhum momento sequer em dúvida de falar assim, mas será que é para fazer isso? O que eu preciso fazer agora? E uma das coisas que eu tenho vivenciado e experimentado, eu tenho colocado o pé e parece que o asfalto já está montado para eu caminhar.
eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo. Eu não tô com as coisas todas prontas, mas a gente vai indo na fé e as coisas vão acontecendo. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, aos olhos humanos parece que isso aqui tudo é uma grande loucura. Mas porque você vai experimentando de coisas que você fala assim, não é possível que isso pode acontecer, mas é possível, porque para ele nada é impossível, né? Mas isso é vida, Grace. Olha, eu cheguei aqui no Brasil 8 anos atrás, sem falar uma palavra de português. Eu falava nada. Não falava, não entendi nada. Cheguei aqui, para mim tudo estranho. Cultura, o país, a língua e tudo. Era muito complicado para mim. Mas quando eu vi as crianças na rua, eu chorava muito. 4 meses, chorava. Falei para Debbie, primeiro eu falei para muitos amigos meus, sabe, brasileiros, vamos fazer alguma coisa para as crianças do Nordeste. E todo mundo falou, o que a gente vai fazer? O governo tem que resolver. Eu falei, governo? Você sabe melhor do que eu. Não sou brasileiro, mas eu sei, o governo não vai resolver esse problema. As crianças na rua, crianças expulsadas. Eu falei para a Debbie, para minha esposa, então, vamos. Quando eu comecei, nem falava português, nem sabia que é uma ZNBJ. Um amigo falou, se você tem ZNBJ, tem que abrir uma ONG. Eu falei, ONG? Que é ONG? Que é ZNB? Que? Então, eu comecei do nada, com o primeiro passo. Sabe o que eu descobri, Grace, com Deus? Se você faz o primeiro passo, sem saber como você vai e para onde você vai, só começa. Tudo vai se abrir. As portas vão se abrir. A provisão vai se abrir. Mas a gente está esperando até tudo está já muito pronto. Nem pode fazer isso. Então, vai sair do sua segurança e vai começar no primeiro passo. Quando você começa, e tudo vai se abrir de uma forma sobrenatural mesmo. É isso que você fez. E é isso que a gente... Pensa se cada mulher que está nos ouvindo ou assistindo vai começar a fazer o primeiro passo a partir de agora, a gente vai transformar o Brasil. É verdade. É verdade. Se cada pessoa que estiver aqui ouvindo, você já imaginou se você acreditar naquilo que Deus fala sobre você na Bíblia? Porque, Reinhard, é incrível. Cada vez que eu leio e cada dia que eu leio um pedaço da Bíblia, e eu falo, meu Deus do céu, ele afirma tantas coisas ao nosso respeito e Deus não é homem para mentir. O que está escrito aqui é o que ele pensa sobre nós. Se cada pessoa entendesse quem é, a partir daquilo que Deus fala que nós somos, você imagina como seria diferente o mundo? Nossa, a gente mudar o Brasil em pouco tempo, é muito rápido. Porque na hora você acredita. Olha, hoje eu estava num restaurante bem chique, um restaurante muito bom. Porque nosso aniversário, teve eu um dia, o aniversário dela um dia depois meu. Aí o filho da Isa, o Vinícius e da Isa, eles são muito ligados conosco. Andam conosco já há 8 anos. O gerente geral do Brazilian Kids, eles querem nos dar um presente. Eles falaram, a gente quer levar você no restaurante, você escolhe. Qual que é o restaurante? A gente foi para um restaurante muito bom aqui em São Paulo. Eu estava sentado, sabe, comendo bem, ambiente bom, tudo muito bom. Eu só estava sentando, conversando, gostando, amando a comida. A Espírito Santo me tocou. Ele me tocou. Eu vi uma garçona lá. Aí essa mulher estava grávida. Eu estava olhando para ela. O Espírito Santo falou, tira todo o dinheiro que você tem na sua carteira. Tira tudo. Entrega para ela. Eu não pensei. Porque na hora você começa a te racionalizar, será? E de Deus? E tira tudo e tá. Mas eu não conheço ela. O que vai acontecer? Olha, eu chamei ela. Eu tirei tudo da minha bolsa e falei, Deus ama você demais. E comecei a te liberar uma palavra de Deus sobre essa mulher. Nossa, ela foi tão impactada, sabe? Mas tão impactada. Então, todos de nós, todos os dias, podemos ser usados de Deus de uma forma muito fácil e muito simples. Se conecta com Ele, acredita quem você é e começa a te agir. É tão fácil. Reinhard, as pessoas me perguntam muito. E eu queria que você falasse, porque aqui tem um público que me segue já aqui no Instagram há algum tempo, e eu tô vendo aqui os comentários, e eles perguntam muito isso, né? Como que faz para ter essa conexão? Eu explico do meu jeito, eu queria que você explicasse do seu jeito. Como que, por exemplo, você começou a desenvolver essa conexão lá atrás, né? Porque hoje você já está num nível assim...
direto na fonte, assim. Mas eu quero saber lá atrás, como que foi esse processo para você? Esse momento para ter essa conexão? Porque eu venho para o meu quarto às 5 horas da manhã, eu coloco um louvor, eu fecho meus olhos, eu converso com Deus, eu choro, eu ajoelho, eu fico aqui no meu quarto, né, no meu escritório aqui, tendo os meus momentos. Mas você, como que você começou a ter essa conexão para que o pessoal que está em casa aqui comece a fazer também algo para abrir esse coração e ter essa conexão? Ainda mais aqui, eu estou vendo que a maioria que está aqui é mulher, comentando e agindo aqui. Como que essas mulheres podem ter esse contato mais profundo com Deus? Olha, de verdade, nada é complicado, só religião complica. A primeira que você tem que entender, ninguém pode se conectar com Deus só com Jesus, através de Jesus. Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. Então, eu percebo muitas pessoas falando, eu me conecto com o meu Criador. Então, Deus, eu quero me conectar. Como você vai se conectar com Deus diretamente? Não dá, porque todos de nós, não somos mais, fomos pecadores. E o pecador não consegue se conectar com Deus puro, santo. Como? A gente vai morrer na presença dele. Então Deus fez um caminho muito incrível. E ele se chama Jesus. E Jesus foi para a terra e ele entregou a própria vida. E através de Jesus você se conecta. Então, a primeira coisa, se você nunca aceitou Jesus como o único caminho para a Deus, você tem que fazer isso. Você tem que fazer... Jesus, eu acredito, o Senhor entregou a vida para mim, isso eu acredito, eu aceito no meu coração e pronto. Segunda coisa, você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz muito claro, é impossível agradar a Deus sem fé. Então você tem que crer, na hora você aceitou Jesus como seu Salvador, tem paz entre você e Deus. A Bíblia diz no Romanos 5, agora temos paz com Deus através de Jesus. Essa palavra paz, no língua grega, no original da Bíblia, essa palavra paz significa um relacionamento completamente restaurado. Tem nada mais entre ele e eu. Então, se você não crê no seu coração, entre Deus e você agora tem nada mais entre nós dois. Na hora eu acredito isso, eu posso diretamente falar com ele e ele vai me responder. Porque ele está desejando muito mais do que você. Sabe, um dia Deus falou para mim, Reinhard, você me deseja tanto, mas eu te desejo ainda mais do que você me deseja. Cresce. Você não tem noção. Nossa, eu chorava tanto. Sabe, o desejo de Deus se conectar com a gente maior do que o nosso desejo de conectar com ele. Então, na hora você percebe ele, por exemplo, você se levanta às 5 de manhã para se conectar com ele. Cresce a noite inteira, ele está do lado da sua cama, esperando para você se levantar. E na hora você percebe isso, ele já estava esperando a noite inteira. E não precisa mais um ritual, fazendo milhares de coisas. Eu me levanto sabendo, ele já está desejando se conectar comigo. E na hora eu me levanto e falo, Jesus, bom dia, Jesus, bom dia. Aí na hora você fala isso, você vai sentir ele no seu coração e deixe fluir. Não faça alguma coisa religiosa, deixe fluir, conversa com ele do mesmo jeito que você quer conversar com a sua pessoa mais próxima da sua vida. Só deixe ele te guiar e conduzir nessa vida de relacionamento, porque ele quer muito mais do que você, muito mais, mas muito mais. E é engraçado isso que você falou, que é aquela coisa que às vezes a pessoa fala assim, é que Deus ele não vai sair, né? Não é você ir encontrar com ele, porque às vezes as pessoas são muito religiosas, pensam que tem que ir na igreja no domingo para encontrar com Jesus. Ele está ali do teu lado o tempo todo. Ele está em você, ele não tem jeito de sair de você, de falar assim, não, fica aqui um pouquinho que eu vou lá. Não tem jeito, ele está contigo. E muitas vezes a pessoa não tem esse relacionamento com ele, porque justamente a pessoa está fechada, mas ele está querendo, é isso que você está falando, né? Ele está ali do lado esperando você abrir a porta do seu coração para ele poder estar ali fazendo o que ele quer fazer.
E às vezes a pessoa está buscando o jeito, buscando. E aí, Reinhard, eu recebo uma pergunta muito constante que é assim: mas quem é o seu pastor? Eu falo, é Jesus, meu pastor. Meu pastor, ele é Jesus, é o único que eu tenho. Mas as pessoas ficam indignadas e falam: não, mas qual que é o ministério? Que igreja que você serve? Eu falo: não, meu ministério, ele é Jesus. E não tem a placa que vai definir se eu sou melhor ou se eu sou pior. É só ele. Então, é algo que é muito complicado para a gente que vem de um momento menos tempo, né, que a gente está nessa caminhada, ter certas respostas. Às vezes até eu ligo para o Matheus e falo: Matheus, o que eu respondo nesse caso? Que eu estou sem saber o que... Sabe, como eu sempre falo, o povo gostou, nossa, eu nunca acedei, eles sempre gostam de me chamar pastor, sabe? Ah, pastor, eu nunca acedei. 41 anos eu estou servindo Jesus. Eu nunca acedei, ninguém me chama pastor, porque eu sempre sabia, o único pastor é Jesus. Mas por que isso é tão perigoso? É muito perigoso por quê? Porque a gente quer se conectar com Deus através de uma outra pessoa. Meu pastor, ou através de uma instituição, a minha igreja, ou através de um lugar. Se eu vou para o lugar certo, um prédio, eu posso me conectar com Deus. Isso é muito, muito, muito perigoso. Porque a Bíblia disse, o único mediador entre Deus e homem é Jesus. E na hora você tenta se conectar com Deus, através do seu pastor, através da sua cobertura espiritual, através de um outro líder, através de um prédio, através de uma igreja, você não vai conseguir mais se conectar, porque Deus não aceita. Deus aceita só um caminho para se conectar com Ele. Este caminho se chama Jesus. Então, se você quer ir para um prédio, para louvar a Deus com outras pessoas, faz o que você quiser. Mas não acha no seu coração, você precisa um lugar, uma pessoa para se conectar com Deus. Jesus mora em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Então, na hora você se levanta, na hora você acorda de manhã, fala: Jesus, bom dia. Pai, obrigado, bom dia. E você está conectado na hora. Isso é coisa mais linda. É lindo e é simples, né? Jesus, ele é simples. E você falando isso, eu falo assim: quantas pessoas aqui que podem ser Jesus aonde estão? Ou seja, podem impactar outras pessoas aonde estão. Todos os dias, não precisa ter um momento para estar impactando uma pessoa. Às vezes aquilo que você desempenha como trabalho é algo que você, nesse ambiente, você pode ser a luz que Jesus precisa naquele ambiente, não é? A pessoa, quando ela está vivendo essa intimidade com Deus, ela pode ser reflexo de mudar outras vidas aonde ela pisa, aonde ela vai, através do trabalho. Às vezes você está dentro de um ônibus, indo trabalhar, você pode estar dando uma palavra para uma pessoa, você pode estar transformando a vida de uma pessoa, porque se você sabe quem você é, isso eu falo muito, Reinhard, se você sabe quem você é, que você é imagem e semelhança de Deus, você deixa de ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Você assume um posicionamento diferente. E você falando isso, né, que essa conexão, ela pode estar acontecendo em qualquer lugar. Eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que, às vezes, dentro do SSS, dentro de um movimento ali que não é um movimento Deus, que nunca tinham acessado antes na vida. E eu falo que é algo sobrenatural. Mas por quê? Porque a pessoa também abriu o seu coração para Jesus fazer aquilo que Jesus queria tanto fazer, às vezes há tanto tempo, né? E, Reinhard, uma coisa que eu percebo existe muita dúvida também das pessoas que estão aqui: qual Bíblia ter na sua casa? Então, uma pergunta que eu recebo: Grace, qual a Bíblia que você estuda? Qual a Bíblia que você lê? Eu tenho umas 11 tipos de Bíblia aqui, Reinhard. Qual é a Bíblia, na sua versão, que você já estudou tanto, que para você a Bíblia é sua tradução preferida? Olha, aqui, eu uso a minha Bíblia aqui no meu iPad. No meu iPad, eu não sei, mas com certeza tem 50. Com certeza tem 50 Bíblias. Em alemão, em inglês, em português. Então, eu tenho algumas Bíblias que eu gosto de ler, mas eu nunca li só uma Bíblia. Porque uma coisa é ler e outra coisa é estudar. Então, quando você quer estudar a Bíblia, usa várias versões diferentes e faz isso que eu tenho feito.
Isso, e vá e compare. Mas o ler, na minha opinião, não dá para falar qual Bíblia você tem que ler. Por quê? Por exemplo, tem uma Bíblia NVI, que tem pessoas que gostam muito, tem um outro, o ARC, que outros gostam muito. Mas eu acho que você tem que ler e tem que ver qual Bíblia é mais fácil para você, para ler e entender. Então, eu sempre troco a Bíblia. Eu nunca fico com a mesma Bíblia. Eu uso uma Bíblia, depois quando um versículo de Bíblia me toca, eu vou pesquisar, eu vou ler o mesmo versículo em várias versões. Aí isso deixa o Espírito Santo fluir e falar para você através das versões diferentes. Então, eu não gosto, por exemplo, de uma em português que chama, acho que fácil para ler ou alguma coisa. Eu não gosto dela porque eu acho que não é muito bom, no original é muito fraco. Mas para mim, eu não sou brasileiro, NVI eu gosto bastante porque ela é mais fácil para entender do que os vários outros bíblios. Mas todo mundo tem que aprender a ler e estudar. Essas são duas coisas completamente diferentes. Para ler, você lê, para ser um devocional, para você sente Deus falar com você e você aprende alguma coisa. Mas para estudar, se aprofundar na Bíblia. Então, estudar não dá só uma versão, jeito nenhum. E hoje é muito mais fácil, porque você pode colocar no Google, por exemplo, uma palavra, qualquer versão grego, e você vai achar grego e hebraico. Então, hoje não é difícil. Então, eu, no Bíblia portuguesa, eu gosto NVI. Isso que eu gosto, porque eu acho que é mais fácil. Para mim, é mais fácil entender do que não sei, os outros. É porque é uma pergunta, eu tenho aqui a NVI, eu tenho a King James, eu tenho 11 modelos diferentes aqui, porque eu vou estudando e vou abrindo, e tem umas que realmente a mensagem não fecha, e a outra fecha, e aí a gente vai aprofundando, né? O King James, para mim, eu acho que ela é bem fiel no original, só às vezes ela é um pouco difícil para entender. A tradução dela tem muita explicação. Tem uma de estudo que tem muita explicação, né? Ô, Reinhard, deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu falei aqui no começo, eu vi que tem gente aqui perguntando se eu já fiz a EPS. Gente, eu não fiz a EPS ainda. Eu fiz o Seminário do Coração, que foi final de semana que passou e foi maravilhoso, foi extraordinário. Foi eu, meu esposo, e eu vou fazer EPS em novembro, e vai ser 15 dias, hein, Reinhard? Vai ser 15 dias. Meu Deus do céu, eu fico pensando como é que eu vou sair daí, hein? Amiga, eu vou te falar alguma coisa, se prepare, porque vai ser a EPS intensa, e vai ser 15 dias direto. A gente começa de manhã, e todo dia vai até 11, 11h30, meia-noite, todo dia. 15 dias direto. Mas vai ser uma coisa tão incrível, porque aqui está perguntando a Márcia Fink, ela fez a EPS o ano passado, em julho. Mas eu vou te garantir alguma coisa, Grace. A EPS você nunca fez nada como a EPS. Porque a EPS vai mexer com tudo que você aprendeu até agora. Uma coisa, sabe, na hora a gente chega lá, já se conecta como uma família. Uma coisa muito linda e muito incrível. O Espírito Santo está fazendo coisas poderosas através da EPS. Então, eu já estou muito ansioso para a EPS em novembro. E para te encontrar lá, a gente vai ter, se não me engano, 43 alunos. A gente não quer uma EPS grande. A gente tinha muitas pessoas inscritas, mas a gente não faz uma EPS grande porque o EPS não dá para ser grande. Porque muita experiência, não só ensino. Ensino alguma coisa, eu posso fazer até online. Mas a EPS é mais experiente do que só ensino. Então, por isso, a gente precisa de uma EPS não é grande. Então, 43 pessoas vai ser muito bom. E já está com as vagas todas preenchidas, porque tem gente perguntando aqui que quer ir. Ainda dá tempo de se inscrever, Reinhard? Olha, está tempo de se inscrever para 2023. Não mais para 2022. Mas para 2023, a gente só tem até a meia-noite onde se inscrever. Na meia-noite a gente fecha. A gente fecha. Essas inscrições de hoje já é para do ano que vem. Para ano que vem? Sim. Não, você tem que se inscrever até hoje, meia-noite, para 2023.
Depois só vai abrir no ano que vem para 2024. A gente vai fechar hoje mesmo. Gente, vocês estão entendendo, gente? As inscrições que está hoje até a meia-noite é para a EPS do ano que vem. Eu lembro que eu fiz a minha inscrição com muito tempo de antecedência. Foi, eu acho que o ano passado que eu me inscrevi e vai acontecer agora, final do ano. Então, não é assim, só se inscrever e pagar. Tem todo um processo, né? Como que é essa seleção, Reinhard, para o pessoal poder estar? Olha, é o seguinte, primeiro você tem que se inscrever mesmo, tem que preencher o formulário, qual a sua história cristã e por que você quer fazer a EPS. Essa é a primeira coisa. Aí, quando o prazo onde vai chegar, vai fechar. Meia-noite vai fechar, depois nada mais. Tem que esperar até o próximo ano para fazer a EPS de 2024. Então, quando você vai se inscrever, e Daniel e eu, Daniel, diretor da EPS, a gente vai ler todas as pessoas que se inscreveram. A gente vai ler tudo certinho e a gente orando, está olhando para todas as pessoas. Aí se a gente sente essa pessoa não se encaixa, a gente rejeita. No ano passado, a gente tinha 600 inscrições e aceitamos, acho que 90 pessoas só. Então, 510 a gente rejeitou. Então, nós só aceitamos que nós mesmos sentimos essa pessoa se encaixa e vai ser muito bom. Não pode se inscrever e pagar e vai, porque não é um seminário, uma escola de profético e sobrenatural. E na escola você tem que ser aceita. Se você não foi aceita, infelizmente não dá. Tenta de novo para o outro ano, quem sabe, né? Tem pessoas, ó, o ano 2021, 2020 para 2021. Aí um rapaz que inscreveu, aí eu rejeitei. Eu senti, não dá, ele não se encaixa. Ele estava querendo muito, mas muito. Até a esposa dele me ligou, ela começou a te brigar comigo. Ah, Ryan, aceita. Eu falei, não, eu não vou aceitar ele. Mas tem que aceitar. Eu falei, eu não vou aceitar ele. Pronto, não aceitei. Ela ficou bem brava comigo. No ano seguinte, ele se inscreveu de novo. A gente estava lendo tudo de novo. Então, nós dois sentimos, este ano a gente aceita ele. Ele vai se formar agora, no mês que vem. Ele está no nosso EPS agora. E como foi incrível. Mas se eu sinto, o Daniel sente, não dá, a gente não vai aceitar pessoas. Ai, que porque incrível. Uma escola é uma responsabilidade muito grande também, né, Reinhard? Porque ali dentro você está formando pessoas que vão impactar também outras vidas, né, de alguma forma. E eu acredito que Deus, desde o momento da inscrição da pessoa, já está agindo através dessa orientação que você recebe, né? O Reinhard, sim. E eu falo assim que é incrível, porque o processo que Deus vai fazendo, ele vai entregando pouco a pouco para a gente, conforme a gente vai abrindo e a gente vai tendo conhecimento. É aquilo que eu falo da parábola do semeador, né? Que a gente vai... Ele explica que de uma maneira que cada um interpreta de um jeito. E como é incrível viver esse sobrenatural em Jesus, quando a gente se abre para viver nele e assume isso na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas entraram na live aqui na sequência do que a gente estava falando, e muitas pessoas estão entrando agora na live, no decorrer, e a gente estava falando agora há pouco, o quanto esse caminhar com Jesus faz a vida se tornar mais leve, porque você passa a confiar e não a terceirizar tudo que acontece para Deus, terceirizar para o inimigo, terceirizar para uma coisa, terceirizar para outra, mas ter essa autorresponsabilidade na nossa vida, porque o que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. Hoje mesmo eu estava falando lá com uma pessoa no escritório, né? Lá, Deus te abençoe. E eu lembro muito das palavras que você sempre fala. Não, Deus já abençoou. Eu virei para ela e falei, Deus já abençoou. Deus te abençoe. Não, Deus já abençoou. E aí ela olhou para mim e eu falei, eu já te expliquei. Deus já abençoou. E fala para a gente um pouquinho sobre isso. Porque aqui tem muitas pessoas que às vezes carregam essas expressões. E hoje, tendo entendimento, tendo essa intimidade cada vez mais, é muito lindo. A gente... Quando escuta uma coisa, a gente já sabe, fala, poxa, isso pode ser diferente na vida de uma pessoa. Então, Deus já deu tudo, Deus já abençoou, Deus já fez. E as pessoas precisam entender que precisam fazer a parte delas. E a tua parte, muitas vezes, é ouvir o direcionamento que Deus está te dando. Eu tenho tido tanta experiência profunda simplesmente por me permitir ouvir e me
abrir o meu coração todos os dias para Deus. Fala pra gente sobre isso, de Deus já abençoe, Deus te abençoe, Reinhard. Olha, para mim, quando eu ouço essa frase, Deus te abençoe, nossa, eu não gosto, mas não gosto de jeito nenhum. Eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia disse muito claro, primeiro no Efésios 1, versículos 3, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Segundo Pedro 1, 3 fala, ele nos deu tudo que a gente precisa para a vida e piedade. E deu tudo. Na hora ele me deu tudo, se eu estou pedindo para ele me dar alguma coisa mais, significa que eu não estou acreditando do que ele já me deu tudo. E pessoas sempre falam, mas por que você não gosta, você não quer do que Deus vai te abençoar? Eu falo, não. Eles ficam chocados, espera aí. Você não quer do que Deus vai te abençoar? Eu falei, não, quer não. Eles falam, mas espera aí, por quê? Eu falei, porque ele me deu tudo. Na hora ele me deu tudo. Se eu quero do que ele vai me dar mais, eu não acredito do que ele me deu tudo. O que acontece se você não acredita do que ele te deu tudo? Você sempre vai experimentar que você crê no seu coração. Então, na hora eu creio ainda, faltam bênçãos de Deus que ele tem que dar para mim, o que vai acontecer? Essas bênçãos vão faltar na minha vida. Por exemplo, quando eu preciso de qualquer coisa para nossos abrigos, eu nunca vou pedir a Deus, eu não vou clamar a Deus. Eu falo, obrigado, tudo foi me dado. Muito obrigado, e eu ajo na fé. Na hora eu ajo na fé e falo obrigado e tomo posse e creio verdadeiramente, sempre vai ter tudo o que eu preciso. Nunca vai faltar nada, 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 nada. E quando eu vejo o religioso e muitos crentes, sabe, sempre esperando para mais um penso de Deus, mais um penso. Ele está esperando a vida inteira e nunca acontece. Por que não acontece? Porque eles não pegam que já pertence para nós. Então, para mim, uma coisa que é tão importante, fé que toma posse. Primeiro, pare de pedir coisas que ele já te deu. Não fala, Deus te abençoe, se você já foi dado tudo. Segunda, você tem que crer. Segundo, fala obrigado. Fala obrigado, Jesus. Eu não vou pedir, mas muito obrigado, 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 obrigado. Terceiro, você crê. Você fala, nossa, me foi dado tudo. É o quarto, você vai agir. Na hora você vive de uma maneira tão simples, pare de pedir, fala muito obrigado, crê e age. Nunca mais na sua vida vai faltar qualquer coisa, porque ele te deu tudo. Mas eu não tenho tudo. Com essa crença, você nunca vai experimentar tudo. Você tem que crer que a Bíblia é verdade. Ele te deu tudo. Eu sempre gosto da ideia como Jesus multiplicou pão e peixes. Olha, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, provavelmente eram 10, 15 mil pessoas. E o que Jesus disse? O que Jesus tinha? Jesus tinha 2 peixes e 5 pães. 2 peixes e 5 pães para milhares de pessoas. Nossa, vamos pedir a Deus para um milagre. Vamos clamar, vamos implorar a Deus. E Jesus pegou pães e peixe e falou, obrigado. E dividiu. Só isso. Ele estava agradecendo ao Pai e dividindo e se multiplicou nas mãos deles. Então, você quer experimentar tudo que Jesus fez para você? Pare e pede Ele para um bênção na sua vida. E fala, eu já tenho tudo. E comece a te agir. Pronto. É tão fácil. É muito fácil. E você fala de uma maneira que fica mais fácil ainda. Mas eu faço isso, Grace. Olha, qualquer coisa. Pensa comigo. O Brazilian Kids, que é a nossa ONG, a gente precisa mensal 700 mil reais. 700 mil reais por mês. Há muita coisa. Há muita coisa. Eu nunca pedi nada, nem de Deus, nem de uma pessoa. Eu nunca faltou nada. Nenhuma vez faltou 1 centavo no Brazilian Kids Care. Sempre pedi. Porque tudo foi me dado. Agora eu vou crer, eu tomo posse, eu falo obrigado. Pronto. É obrigado e fazer a sua parte, né? Isso, começar a agir. Se você crê verdadeiramente, você age. Sabe, pessoas que falam, eu creio e fazem nada, eles não creem nada. Porque se você crê, você vai agir pela fé. Porque se fala que crê, fica só orando, só pedindo para Deus,
as coisas não vão acontecer, porque eu tenho esse entendimento, você me corrige. Existe a parte de Deus, a parte sua e a parte da outra pessoa. Existem 3 partes na vida. E aí a parte de Deus ele já fez, eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu chamo de fé decidida. Ou seja, é uma fé que tomo posse, é uma fé decidida. A fé decidida é se levantar e agir, porque já deu certo. Então eu tenho que agir. E a esperança é quando eu estou esperando sentado, eu estou ali esperando, e eu estou tendo esperança, e eu tenho que esperar em Deus sim, mas a fé significa força espiritual, é levantar e agir, levantar e abrir a mão da porta e fazer o que você precisa fazer, porque já vai dar certo. Você não precisa de mais uma confirmação, você não precisa de mais uma pessoa para te dar uma opinião e falar assim, vai, porque a maioria das pessoas tem essa mania de pedir opinião para os outros. E falar, e às vezes até falar assim, mas isso foi sinal de Deus que não era para ser. Hoje era para ser, amanhã já não é para ser mais. E eu tenho um entendimento, eu fico imaginando Deus, Reinhard, fico imaginando, será que Deus está lá no céu brincando de ioiô? Você já conhece ioiô? Um brinquedinho chamado ioiô? Que faz assim, para cima e para baixo? Sim. Aí eu falo assim, tá, então Deus vai estar lá no céu brincando de ioiô com você. Um dia ele dá, outro dia ele fala, não é mais. Não existe isso. Aquilo que Deus te entregou como palavra, aquilo que Deus já confirmou, aquilo que você recebeu é seu. Para de esperar que alguém vai fazer algo por você. Para de esperar que alguém vai abrir o caminho. Você já foi escolhido para abrir o seu caminho, para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas você precisa ter ação, sair da passividade e fazer aquilo que precisa ser feito. Sai da mornidão. Tenho vontade, às vezes, de chacoalhar vocês. Eu olho para um ano atrás, Reinhard, a quantidade de coisa que aconteceu na minha vida, porque eu simplesmente agi na fé. Porque eu tomei decisões baseadas na fé. Tinha coisa que eu nem sabia o que ia ser, mas eu estava indo, eu estava fazendo, agindo basicamente na fé decidida de que aquilo que Deus já tinha me prometido, Ele ia cumprir. E tem se cumprido todos os dias, mas precisa fazer a sua parte. Então, a coragem, você vencer o medo não é você ter mais coragem. É você sentir uma filha amada, um filho amado, escolhido, herdeiro. Porque a partir do momento que você se sente amado, você lança fora todo o medo que tem dentro do seu coração e você enfrenta, e você faz, e você reage, você vive, e você acaba construindo a sua vida diferente. Então, eu tenho vivido e experimentado muito disso. Olha, até a própria Bíblia disse o seguinte, no carta do Tiago, falou... Olha só, a Bíblia disse o Abraão foi justificado pelas obras. Mas como assim? A Bíblia inteira fala ele foi justificado pela fé. Aí o Tiago fala o seguinte, me mostra a sua fé sem obras. Eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. E depois ele conclui o seguinte, fé sem obras é morta. Então não existe uma fé viva sem obras. Você está sentando no seu sofá e falando, eu creio, em nome de Jesus, pela fé eu creio. Crê nada se você não vai agir. Da hora se você verdadeiramente crê, você vai se levantar e vai agir. E vai fazer. Você não vai fazer para resolver coisas que Deus tem que resolver. Ou a atividade de Deus já tem feito. Mas porque Jesus fez tudo? Agora você responde, se levanta e age. E se você não age, nunca vai acontecer nada. Então, Jesus fez tudo. Ele está esperando para você agora crer e agir. E pronto. Tudo é fácil, Gracie. Tudo é fácil, tudo é fácil. Ai, Reinhard, é muito lindo ver você falando. E me fala uma coisa. Qual foi o primeiro orfanato que foi construído? Em qual cidade foi o primeiro? Gente, só para vocês terem noção, são quantos orfanatos? 14, Reinhard? Olha, a gente tem em Natal foi o primeiro. Lá temos, para mim, eu gosto de pensar em um orfanato. Atividade no Brasil não pode falar mais orfanato. Tem que falar abrigo. Orfanato não pode mais. Tá. Mas a mesma coisa. Mas em Natal temos 6 casas. 6 casas em um terreno dividido em muros. São 3 abrigos mesmo. Então, 3 abrigos em Natal, mas são 6 casas. Fora disso, temos mais 2 casas públicas para jovens que têm que sair com 18 anos do abrigo. E temos mais um creche.
Em São Luís, Maranhão, temos 2 casas de abrigo e mais uma casa de creche. Em Santo André, aqui em São Paulo, 2 casas de abrigo. Em Teresino, 2 casas de abrigo que vai abrir agora no mês que vem, talvez no novembro no máximo. Em Goiânia, 2 casas de abrigo também. Então, 6 casas em Natal, mais 2 casas em São Luís, mais 2 em Teresina, são 10, mais 2 em Goiânia, são 12, mais 2 em São Paulo, aqui são 14. Aí, em breve, a gente já vai começar para construir mais. E a primeira que você fez, você falou que você chegou no Brasil e sentiu no coração... Isso era São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Mas você sentiu no coração e você não tinha nada pronto. Você foi lá e fez, porque você sentiu o desejo de ajudar. Então, observe vocês que estão em casa. Às vezes você tem um projeto, você fala assim, o dia que eu tiver condição, eu quero ajudar crianças. O dia que eu tiver condição, eu quero fazer tal coisa. E olha o que o Reinhard está falando. Ele chegou no Brasil, ele não falava uma palavra. Ele sentiu no coração de ajudar as crianças, que ele viu a situação de muitas crianças que estavam passando por muitas coisas. E ele começou. Ele não tinha o projeto pronto, não tinha uma arquitetura pronta, não tinha... Você começou e as coisas foi acontecendo, né? Não, eu tinha nada. Ainda pior, Grace. Não falava português. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu fui roubado. Você não tinha dinheiro nem para começar o aluguel da casa, nada? Olha, o meu salário foi R$2.500 junto para Debbie e eu. Ainda fui roubado aqui no Brasil. Não tinha nada. Nem falava português, nem tinha dinheiro. Primeiro, quando eu vi as crianças, sabe o que eu falei para Debbie? Eu falei o seguinte, eu vou vender a metade das minhas roupas e eu vou dar comida para as crianças. Aí Debbie falou, as suas roupas não têm valor. Como você vai vender e vai dar para elas? Não dá. Falei, pois é. Eu falei, então eu vou começar. A gente juntou tudo que a gente tinha, tudo, e começamos. Aí tudo se desenvolveu. Nossa, uma forma incrível. Poucos meses depois já tinha uma casa que a gente comprou lá e reformou. Aí já tinha 80 crianças. Em poucos meses, mas muito poucos meses. Eu comecei a agir. Eu falei, olha, Deus se importa com as crianças. Eu me importo, eu vou começar. Vou fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Aí tudo mudou de uma forma sobrenatural. Uma coisa, muitos milagres, mas muitos milagres. Que lindo, que lindo. Muito não feliz. Não espere para ninguém, gente. Não espere. Faz o primeiro passo. Mas para onde eu tenho que ir? Eu não sabia. Eu não sabia para onde tem que ir. Eu não sabia o que vai acontecer. Eu não sabia como vai ser no futuro. Eu falei para Debbie, eu não vou sentar e fazer nada. Vamos. Mas você agiu. Sim, agiu. Até hoje, agiu o tempo todo. Agiu na fé. E Deus fez o transbordo de multiplicar, de fazer tudo aquilo que ele precisava fazer. Gente, é lindo demais. Eu fico muito feliz, Reinhard, de poder estar aqui, né, contigo. É uma pessoa que mudou completamente a minha vida e eu não canso de falar isso, porque foi através daquele dia, aquele mover sobrenatural. E como você subiu o vídeo hoje lá no YouTube falando, né, que as mulheres são mais sensíveis ao sobrenatural. Existe alguma parte da Bíblia que fala sobre isso, que as mulheres são mais sensíveis ao sobrenatural, Reinhard? Compartilha com a gente isso. Eu tô te aproveitando aqui, eu tô metendo pergunta, porque não é todo dia que a gente tem você aqui. Olha, a primeira que você tem que entender é que quando Deus criou a mulher, ela criou ela uma forma muito interessante. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher na sua imagem. Mas se você olha no original hebraico, não está falando sobre Deus no singular. Porque Deus falou, nós vamos fazer homens. Nós. Então, era Pai, era Filho Jesus e Espírito Santo. Os três foram envolvidos na criação do homem. Então, a mulher não pode ser criada na imagem do Pai. Não foi criado na imagem do Filho. Então, fica só o Espírito Santo. Então, a mulher tem características do Espírito Santo. Espírito Santo, ele é parte da divindade que é sensível.
Ele é muito sensível. Você não pode entristecer o pai e você não pode entristecer o filho, só o Espírito Santo, porque ele é sensível. Então, se o Espírito Santo é tão sensível, e a mulher foi criada na imagem do Espírito Santo, significa ela é muito sensível. Olha só, uma das chaves para fluir no sobrenatural é o compaixão. Um homem tem muita paixão, sabe? Tem paixão para resolver, tem paixão para fazer. A mulher tem compaixão. Então, compaixão é este parte da vida que sensibilidade. A mulher sente. A mulher sente dor do outro. Toda vez quando alguma coisa está acontecendo no EPS, nossa, e todas as mulheres, eles se juntam, eles se reuniram, eles são, através dessa pessoa, sabe, abraçando, chorando, cuidando. Isso que Deus fez. Então, isso mostra como a mulher é sensível e como a mulher sente. É muito fácil. Aí, isso é uma vantagem incrível, porque na hora você sente o dor do outro, sabe o que significa? Não só para você chorar, mas para você ser a resposta para o milagre que essa outra pessoa precisa. Então, pensa comigo, toda vez quando você se sente tão sensível e tão tocado do dor da outra pessoa, lembra, não só abraçar essa pessoa, fala, agora é minha vez. Eu vou deixar o poder de Deus fluir através da minha vida para restaurar, para curar e para transformar essa pessoa destruída. Então, para mim, a mulher tem muita vantagem do homem no sobrenatural. Ai, é lindo demais, é lindo demais. Reinhard, a última live que a gente fez aqui, nós falamos dos anjos. E é uma experiência que eu acordo, eu falo bom dia para Jesus, eu falo bom dia para os meus anjos, eu saio conversando aqui pela casa. E é muito incrível a sensibilidade também das crianças com os anjos, né? O Rian, o pequeno, esses dias atrás, ele veio na sala e ele falou assim, mãe, meu anjo está sentado no sofá. E ele viu o anjo, eu falei, e ele descreveu certinho. Eu falei, como que é o seu anjo? Ele falou, as asas são grandes e está lá sentado. Ele olhou para mim e ele foi na sala, ele demorou para voltar para o quarto. E eu falei, o que aconteceu que você demorou? Ele falou assim, mãe, eu estava lá com o meu anjo. Então, é normal as crianças terem essa sensibilidade, Reinhard, também, de ter essas experiências? Sim, sabe por quê? Porque, de verdade, a criança ainda é completamente livre. O que acontece? Os pais e a religião mexem muito com o nosso coração. Porque se você sente, de verdade, você sente no seu coração. Então, a criança ainda é livre, a criança não tem estes negócios religiosos. Não, anjo, não pode dizer anjo, não fala com anjo, não pode dizer isso, só Deus está orando para os anjos. Então a gente tem tanta coisa na cabeça que tem nada a ver com a Bíblia mesmo, e criança não tem isso. Então a criança nasce livre, e a criança sente o mundo espiritual, e a gente fecha isso no coração da criança. Então, eu sempre falo, ó, na hora que a criança fala sobre anjo, fala, nossa, que coisa mais linda, incrível, então conversa com o seu anjo. Porque a criança naturalmente já está conectada, porque o espírito da criança vive. O espírito da criança não é morto, vive mesmo. Então a criança se conecta muito, muito fácil com o mundo espiritual. Por isso Jesus falou, você tem que se tornar como uma criança. Jesus falou, se você não se torna como criança, você não vai entrar no reino de Deus. A criança é simples, a criança não é religioso, a criança não se preocupa que outros falam e outros pensam. A criança fala, sim, eu vi meu anjo, sim, conversei com meu anjo, sim, meu anjo está no meu sofá. Ele não se importa se você concorda ou não concorda. É verdade. E não podar, né? Os pais têm que cuidar para não podar essa criatividade. Só um pouquinho. Leva esse papelzinho lá, filha, a mãe já vai. Quando o Rian compartilha essas coisas, eu estimulo ele a fechar o olhinho, a imaginar ele conversando com Jesus, a imaginar, eu ensino muito ele a ter essa conexão todos os dias. Então, os pais e as mães que estão aqui nessa live hoje, façam essa experiência com seus filhos também, né? Então, eu tenho ali um momento que a gente lê a Bíblia junto, antes de dormir, e aí eu falo para ele, obrigado, Jesus, vamos agradecer o dia de hoje. Então, eu faço todo um momento com ele, para ele se sentir confortável com Jesus, com os anjos, e às vezes ele fala anjo, meu marido viajando, ele fala anjo,
vai lá ficar com o papai. Eu falo, mas você tem quantos anjos? Você tá mandando um lá para ficar com seu pai, outro para ficar com seu irmão, você tá delegando para os anjos. E é muito engraçado ver a profundidade e a pureza que a criança tem, né? Nesse contexto. Nós que somos pais, a gente tem que cuidar muito que a gente permite entrar, né, dentro de casa, né, Reinhard? Através de filme, de desenho, tantas coisas a gente pode direcionar os nossos filhos para ter um posicionamento diferente, né? Isso é muito importante, sabe? Quando eu vejo crianças sensíveis, conectando-se com o mundo espiritual e com os anjos, eu sempre falo com o pai, gente, não repreende o seu filho. Quando você pode fazer encorajamento, fala para o seu filho, que coisa boa, que coisa bacana. Nossa, como Deus te ama. Ele mandou os anjos para você, para te cuidar. Então, para as crianças é muito fácil. Então, você tem que faz ainda tudo que você pode fazer como pai para a criança. Naturalmente, anda com os anjos, anda com Jesus e anda com Deus. E hoje, até a meia-noite, as pessoas que estão aqui, eu estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp de pessoas perguntando da EPS. Aonde está o link da inscrição? Eu estou recebendo mensagem aqui no meu WhatsApp das pessoas perguntando como faz para se inscrever na EPS. Então, eles entraram no meu bio, eles podem me mandar um direct, ou o cara vai responder, ou no bio. Se você entra no meu bio, você vai achar tudo lá. A EPS, tudo que a gente faz, você vai achar lá. Então, você entra no bio, ou se você não quer entrar no bio, tem um site que o meu nome só começa primeiro nome, depois sobrenome. reinhardherclair.com. Só isso. Ou clique no link do bio. Na hora que você clica no link no bio, você chega as coisas onde que a gente tem. Eu lá tenho EPS. EPS, Escola de Profético e Sobrenatural. É uma escola mesmo. Aí essa escola tem 2 módulos. Tem um módulo 8 finais da semana, aqui em São Paulo, em uma chácara, a comida, tudo incluído. Então, tudo apostila, tudo ensino, tudo experiência, tudo comida, tudo incluído. Ou tem uma intensa com tudo o mesmo conteúdo, só a intensa é 15 dias direto. Então, vai começar no fevereiro que vem, os 8 vezes por ano, ou no novembro que vem, 15 dias direto. Você tem que inscrever até meia-noite hoje. Só depois você vai se inscrever, a segunda-feira a gente vai avaliar todo. Ou também, olha, o Márcia está colocando aqui, @eps.brasil. Isso é nosso Instagram. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. @eps.brasil. Você pode procurar aqui no Instagram, @eps.brasil. Aí, se inscreve. Só depois da meia-noite a gente vai tirar. Não tem como mais se inscrever. Só para 2024. E é algo que realmente todas as pessoas... Eu conheci algumas pessoas, alunos da EPS, lá no Encontro do Coração esse final de semana, no Seminário do Coração, e como é um fluir diferente, né? Como é algo tão profundo, as pessoas vêm com aquele olhar, é uma luz diferente, é incrível, é incrível. Eu tô ansiosa e contando os dias para estar lá. Até Kelly aqui da nossa live, eu me lembro quando Kelly fez a EPS, nossa, que mudança da vida para Kelly e Renato, a EPS, mudou a história deles. Fátima aqui também, ela está na EPS agora. Aí os testemunhos que a gente tem na EPS. Não, incrível, muito lindo. É uma escola pequena. Não porque a gente não tem mais alunos, a gente poderia ter uma escola grande. Mas todo ano eu faço, não quero uma escola grande, eu quero uma escola pequena, íntimo, para as pessoas terem experiências com Deus incrível. Então isso é EPS. Vai ser muito bom, você vai estar aqui. Ô Reinhard, pra gente, não sei como é que tá o teu tempo aí, mas para você falar para as pessoas que estão em casa, qualquer pessoa pode viver o sobrenatural, não pode? Olha, nem existe nenhuma pessoa que não pode viver no sobrenatural. Olha o que Jesus disse. Em João 14:12, Jesus disse o seguinte:
se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e ainda obras maiores. Então, se você crê, cada pessoa que verdadeiramente crê em Jesus, de verdade, não só pode, mas tem que fazer milagres, tem que andar no sobrenatural. Não faz sentido uma pessoa se chama cristã e não faz milagres e não anda no sobrenatural. Isso é alguma coisa que me incomoda já desde que era um jovem, de verdade. Sabe, vendo pastores, vendo livros, líderes que nunca fizeram um milagre. Olha, eu vou te falar alguma coisa. Agora, no evento de coração, tinha uma mulher. Eu não sei quantos anos ela tem, mas provavelmente 55 anos, mais ou menos. E ela me procurou, me abraçou. Eu falei, oi, como você está? Ela falou, tô tudo bem, muito bem, tá curada. O que aconteceu? 2 semanas atrás, eu fiz um evento aqui em São Paulo. Um evento, 14 horas da tarde até 11 horas da noite. E no evento tinha, não sei, talvez 150, 200 pessoas. A gente estava começando a orar para os enfermos. Aí tinha uma mulher lá, eu acho que ela tinha hérnia de discos. Então estava com muita dor nas colunas, hérnia de discos. Eu estava orando para outra pessoa, porque você no palco. Eu chamei meu filho Clayton. O Clayton, rapaz, que a gente adotou 2 anos atrás. A menina que morava na rua, menina do nosso abrigo, que a gente adotou. Eu falei para ele, filho, cura essa mulher. Aí ele começou a orar para ela, ela foi curada na hora. Mas curada na hora. Não mais problema nos discos. Completamente bem. Até hoje, ela está muito bem, 2 semanas depois. Mas olha só, a gente voltou do evento para nossa casa. Era a Lu, a minha assessora, era o Daniel, era a Ana Lídia, a noiva do Daniel, e Clayton e eu. Eu estava dirigindo. Aí o Clayton estava no banco atrás. E Clayton falou, pai, você viu como eu curei essa pessoa? Falei, vi, filho, muito bom. A minha assessora, que se formou na EPS, falou, não, Clayton, não, fica orgulhoso, não, Jesus curou ela. E Clayton respondeu, se Jesus curou ela, por que ele não fez isso antes? Por que ele deixou ela sofrer? Eu falei, parabéns, filho. Parabéns mesmo. Eu sei, Jesus, sem você. Eu sei, sem Jesus estamos nada. Mas você fez alguma coisa. Parabéns, meu filho. A minha assessora não falou nada mais. Sabe, mas isso é tão fácil para você. Sempre, Jesus tem que fazer, Jesus tem que resolver. Jesus, 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 Jesus. E Jesus fala, eu te dei tudo, faz alguma coisa. Por favor, faz. Então, um menino de 17 anos, que não tinha futuro, que vida destruída, que morava no abrigo, põe as mãos no inferno e ela estava curada na hora. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo. E é importante você falar isso, porque não pode existir uma falsa modéstia de falar assim, não, eu não quero. Ele curou porque ele se pôs ali, ele deu o rosto dele à frente, ele agiu. Então, ele curou através de Jesus que estava presente nele. E é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo, uma falsa modéstia. Jesus falou, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras e ainda obras maiores. Jesus não falou, se você crê em mim, eu vou fazer obras maiores. Ele falou, você vai fazer. Eu sei, através de Jesus, lógico, sem ele nós somos nada. Mas nós temos fazer, nós temos agir, nós somos as mãos de Jesus, nós somos a boca de Jesus, nós temos Jesus em nós mesmos. Então, vamos embora, gente. Vamos sentar no sobrenatural. Que lindo, Reinhard. Um grande prazer estar aqui. Eu ficaria com você aqui uns 3 dias. Eu já estou com um caderninho cheio de perguntas para o dia que eu estiver lá na EPS, para a gente poder aprender muitas coisas. E eu tenho certeza que vocês hoje aqui nessa live, gente, aprenderam muito. Quantas coisas, quantos aprendizados. E Reinhard, muito obrigado de verdade pelo convite de estar aqui. Eu falo que você precisa mesmo estar aqui todos os dias, porque quantas pessoas precisam ouvir o teu conhecimento, ouvir aquilo que você carrega dessa mensagem, e eu quero muito aprender cada dia mais sobre a nova aliança para poder falar e ensinar, e aonde eu for, poder falar de tudo isso que eu vivi através da tua vida
né, a minha casa hoje, o que eu tenho vivido com os meus filhos, a minha vida não só profissional, mas pessoal, ela se transformou numa nova história depois que você apareceu na minha vida e que apareceu esse batismo e eu aceitei realmente viver sobre o mundo sobrenatural. Porque o natural é a gente achar que a gente tem que viver uma vida de escravo, trabalhando para pagar a conta e achando que às vezes a gente entrega para Deus as coisas. A gente coloca na mão de Deus com uma mão e tira com a outra. Porque a gente coloca o nosso pedido ou aquilo que a gente fala às vezes na mão de Deus e você mesmo toma e já quer resolver coisa que não é da tua parte. Então, a partir do momento que eu entendi que existe a parte de Deus e a parte minha, e eu não vou ficar acomodado esperando que Deus faça algo que é eu fazer, que eu tenho que fazer, mas que eu confio que Deus vai fazer a parte dele, eu faço a minha parte, a minha vida mudou. Então, que você que está em casa hoje possa pegar essa chave e realmente ter esse entendimento de que você precisa se levantar e ir em busca do banquete seu que já está servido, que Deus já preparou para você. Você só precisa fazer a tua parte agora. Amiga, eu te agradeço muito, 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 muito por aceitar a minha convite, estar comigo aqui no live. Eu te amo demais. Eu estou tão feliz que você vai estar na EPS, mas tão feliz mesmo. A gente vai deixar este live gravado, eu vou salvar aqui. Aí segue Grace, você vai aprender muito com ela. Aí juntos nós vamos espalhar a vontade do nosso Jesus no mundo inteiro. Vamos, amém. Grace. Amém, amém. Obrigado pelo convite. E pede para compartilhar em convite comigo, que eu compartilho no meu também, por favor. Tá Não bom. Sei se a Karen está aí assistindo, a sua assessora, na hora de compartilhar para fazer o convite que eu consigo colocar também no meu Instagram para mais pessoas verem e aprenderem um pouco mais com você nessa noite. Obrigada pelo convite, Reinhard. Muito obrigado. Beijo na Deb, amo sua vida. Tá bom, obrigado. Até breve. Tchau, tchau.